Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, alegria mais uma noite estar na casa do Senhor. Nós que temos a convicção que o Senhor está nesse lugar, recebendo o nosso louvor e adoração. Hoje nós vamos falar sobre o tema ressurreição dos mortos. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Nós temos muitas especulações religiosas em torno desse tema. Consequentemente, nós, ou muitos de nós, temos dúvidas em relação ao destino final dos mortos, ao estado em que eles se encontram e, em termos de consciência, se tem, se não tem, memória, se tem, se não tem, e principalmente céu e inferno, para onde vão, como estarão. Essas dúvidas, elas são decorrentes de tantas teorias e correntes doutrinárias criadas ao longo dos anos. Inclusive, nós discutiremos algumas destas teorias e falaremos melhor o que as Escrituras nos afirmam. Não é meramente uma opinião pastoral, e sim o que as Escrituras afirmam. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele exortava a igreja a ter esperança acerca da morte. Ele fala sobre a morte de uma forma esperançosa, porque a morte não é o fim, como muitos acreditam. A morte é apenas uma passagem. Esta passagem, ela pode te levar ao paraíso de Deus, ou infelizmente a um estado de tormento eterno. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele escreve: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que morrem. Veja, ignorância acerca da morte. Muitas pessoas, por ignorância acerca da morte, não têm a devida esperança. E ele, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele fala sobre uma esperança. Veja, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, ou os que morrem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, por falta de um conhecimento claro acerca da morte, muitas pessoas perdem a esperança. E perder a esperança normalmente está atrelada a uma convicção errada, ou talvez uma falta de convicção. Se eu não tenho convicção para onde fulano foi, o que aconteceu depois da morte, como eu vou esperar? Então Paulo, ele fala acerca dessa esperança, e no versículo 14, ele aponta a figura de Cristo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, veja, ressurreição, trará em sua companhia os que morrem. Então nós temos uma certeza, nós temos uma esperança. Qual esperança? Que Jesus morreu, mas ressuscitou. E Paulo, dizendo isso, ele fala: se Jesus morreu e se Jesus ressuscitou, nós também, por causa de Jesus, morreremos e ressuscitaremos. Então ele está afirmando que há uma ressurreição. A grande diferença é o momento que vai acontecer essa ressurreição. Ele está escrevendo aqui no versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, uma só palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Então ele está falando de um grupo de pessoas que morre em Cristo. Então se nós temos aqueles que morrem em Cristo, então certamente teremos aqueles que morrem longe de Cristo. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrem longe de Cristo também ressuscitarão, porém não na vinda do Senhor. A vinda do Senhor trará consigo essa ressurreição. Aqueles que morreram nele, ele vem ressuscitar. Nós, os vivos, aqueles que estiverem vivos na ocasião do que chamamos de arrebatamento ou a vinda do Senhor. Essa vinda do Senhor, por mediante uma só ordem, uma só palavra, mortos ressuscitarão, vivos serão arrebatados, e estaremos, diz o texto, juntos, mortos e vivos, vivos transformados, mortos transformados, em uma só palavra. Talvez você fique imaginando como se dará isso só com uma palavra? Sim, lembre que o mundo foi criado só com uma palavra: haja luz, e houve luz. Uma palavra foi suficiente para desencadear toda a criação do mundo e do universo que a gente contempla. Então, se com uma palavra o mundo foi criado, com uma palavra mortos ressuscitarão, com uma palavra vivos serão transformados, e juntos nas nuvens estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, meus irmãos, há ressurreição. Essa ressurreição se dará no tempo da vinda do Senhor. E nós vamos voltar a este assunto, mas antes de falarmos melhor sobre isso, deixa eu apresentar para vocês algumas teorias que negam a realidade do inferno, negam a realidade do céu, negam a realidade da ressurreição. Então, essas doutrinas, essas teorias, elas são refutadas pelas Escrituras. A primeira que eu quero citar é uma doutrina kardecista, a reencarnação. A reencarnação, os que creem nessa teoria, dizem que nós temos múltiplas e sucessivas vidas. Inclusive, no túmulo de Allan Kardec, existe uma expressão, assim de escrita: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei da reencarnação. O corpo, a alma encarnada, ela, quando morre, ela fica aí, perambulando, até encontrar um outro corpo, para então evoluir, ser uma pessoa melhor. Então essa reencarnação se dá por múltiplas vezes. Isso tira completamente aquilo que a Bíblia afirma em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a Bíblia é clara, ela refuta a reencarnação, refuta mortes múltiplas. O homem está destinado a morrer uma única vez. Então morreu, segue-se juízo e não reencarnação. Segundo, nós temos a doutrina materialista, ou também conhecida como naturalista. Essa doutrina diz que nós não temos alma.
nós somos apenas corpo e que ao morrer simplesmente deixamos de existir. Seria muito fácil e muito agradável crer nisso aí, é ou não é? Viver como se não existisse amanhã, viver como sem responsabilidade nenhuma, sem precisar prestar conta dos nossos atos, e simplesmente um dia após a morte, tudo se acaba, tudo se extingue. Isso nos faz viver uma vida regalada, uma vida sem responsabilidade. Mas a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia refuta isso. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia fala que nós somos trino. O Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então a doutrina diz que nós não temos alma, somos apenas um ser vivo, como uma planta, como um animal, né? Seres, a diferença do animal para a gente é a racionalidade, só isso. Então, como o animal, ele não tem alma, morreu, acabou. Nós somos iguais aos animais, morreu, acabou. Não, 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 a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós temos uma alma, a Bíblia fala que nós temos um espírito, e compareceremos diante do Senhor para prestarmos contas dos nossos atos, ok? Então a doutrina naturalista não tem respaldo bíblico e a Bíblia a refuta. Terceira teoria, a teoria universalista. A universalista pensa que todas as religiões conduzem a Deus. Dizem que no final todos os que estão no inferno serão salvos e o inferno será esvaziado. A doutrina universalista, por incrível que pareça, ela repousa no colo dos teólogos liberais. Teólogos liberais, progressistas, que querem atualizar a Bíblia, que acham que a Bíblia é descontextualizada, apoio do homossexualismo e outras vertentes, que encontram nessa teologia liberal, eles creem nessa vertente, eles creem nessa visão. Deus é bom demais para deixar pessoas no inferno. Deus é muito bom. E se Deus é muito bom, como é que Ele vai deixar seus filhos no inferno? Vocês já ouviram um diálogo, um videozinho de um pastor aí falando disso, né? Como é que Deus, sendo um pai amoroso e bondoso, vai deixar os filhos dele perecer no inferno? Não, Deus não vai deixar os filhos dele no inferno, os filhos dele vão para o céu, ora. É óbvio que os filhos de Deus vão para o céu. Quem vai para o inferno são os filhos do diabo. E a Bíblia chama os que praticam o pecado e vivem na iniquidade de filhos do diabo, não filhos de Deus. Então os filhos de Satanás vão para o inferno. E o inferno não será esvaziado como eles acreditam. A Bíblia fala sobre a existência do inferno e sobre aqueles que perecerão lá. Portanto, é negada a doutrina universalista. Romanos 9:27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então ele está falando de um grupo de pessoas que sim serão salvos, e não ele está dizendo todos serão salvos. Ele não está falando, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, mas é o remanescente que vai ser salvo. Então Deus não vai salvar todo mundo, e não é porque Ele não quer, é porque os homens amaram o presente século, os homens desejaram o pecado, os homens resistiram à graça de Deus, os homens preferiram, escolheram o pecado ao invés de Cristo, os homens pisaram no sangue de Cristo, blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, apostataram-se da fé, e por causa dos seus pecados recorrentes, perecerão no inferno. E a Bíblia afirma isso. Quarto lugar, o aniquilacionismo.
O aniquilacionismo diz que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após um tempo serão extintos e deixarão de existir. Ela é um pouquinho parecida com o universalismo. A diferença é que o universalismo pega os ímpios e apregou uma conversão depois da morte e leva todo mundo para o céu. A diferença do aniquilacionismo é que essas pessoas que morreram no pecado, elas serão castigadas, punidas por um pequeno espaço de tempo, não por toda a eternidade. E neste espaço de tempo, depois de terem sofrido, simplesmente suas almas vão evaporar, vão deixar de existir. Por isso tem o termo de aniquilação. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né, gente? Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Veja, atormentado é punido, castigado, para todo o sempre. A eternidade serão castigados. Então o inferno é real, a Bíblia fala sobre ele. Colossenses 14:9, do 9 ao 11, Apocalipse 4, do versículo 9 ao 11, Apocalipse 19, versículo 20, tudo fala sobre a existência de um castigo eterno. Eu sei que para nós é um tanto ruim de assimilar a ideia de pessoas perecendo eternamente, mas é o que as Sagradas Escrituras nos afirmam, ok? Quinto lugar, purgatório. Purgatório é uma doutrina criada, não é bíblica, não existe nenhum respaldo para confirmar essa doutrina. Dizem que os que morrem na graça, mas não estão completamente purificados, eles passam após a sua morte para uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar no céu. Então o cara conheceu Jesus, frequentou os cultos da igreja e manteve uma vida mais ou menos morna. A Bíblia fala que os mornos serão vomitados, mas na concepção do purgatório, os mornos vão para o purgatório. Então quem viveu uma vida morna, nem lá e nem cá, mas conheceu a graça, e ele não foi totalmente aperfeiçoado, purificado, santificado, ainda tem uns viciozinhos, ainda tem uma mentirinha aqui e ali, ainda rouba aqui um pouquinho ali, sabe? Mas ele conhece Jesus, então ele vai para o purgatório. Lá ele vai ficar um período, ele vai ser expurgado, por isso o termo purgatório. Ele vai ser expurgado e depois desse tempo, aí ele vai sair de onde está e vai entrar no céu. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia não diz isso, pelo contrário. Lucas 22:43, Jesus disse ao ladrão penitente, aquele que se arrependeu: em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Se o purgatório fosse real, esse ladrão tinha que ir para lá, sim ou não? Sim, o cara roubou a vida toda, aí ele conheceu Jesus aqui na cruz, morreu. Poxa, ele tem que ir para o purgatório, ele tem que se expurgar primeiro. Ele conheceu a graça, mas ele precisava se santificar. Ele nem batizado era. Ora, se o batismo também salva, então cremos aí pela doutrina que nem salvação ele teve. Mas não é isso que a Bíblia fala, porque a salvação é pela fé, a fé em Jesus Cristo. Então ele não foi para o purgatório, ele foi direto para o paraíso, ok? Lucas capítulo 16:26, e além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, olha só o que a Bíblia fala, de sorte que os que quisessem passar daqui, e quem está falando isso é Abraão, ele está dizendo, dos que quisessem passar daqui para vós, que é para o Hades,
Não podem. E nem tampouco quem está no Hades passar para cá. Então não tem como passar do inferno para o céu e do céu para o inferno. Quando a gente morre, ou vai para um canto e vai para o outro. E não tem mais passar de um lado para o outro. Portanto, essa doutrina, ela cai por terra perante as Escrituras. Sexto lugar, a necromancia. Deixa eu falar um pouco sobre esse assunto, porque a Bíblia condena qualquer prática de necromancia. O que é necromancia? Invocação de espíritos de uma pessoa morta para responder a perguntas sobre o futuro. É um método de adivinhação por meio de invocação de espíritos de pessoas que já morreram. Falar com morto, invocar espíritos de pessoas mortas, esse ato é condenado pelas Escrituras. Deus proibiu o seu povo de se relacionar com qualquer prática de necromancia. Falar com morto é antibíblico, não se fala, porque o morto está aguardando o cumprimento das coisas, e até que se cumpra todas as coisas, não há comunicação entre vivos e mortos. Não há. Ah, pastor, eu conheço. Não existe. O que existe são espíritos, e que não é o espírito do morto, são espíritos malignos, que se transfiguram na pessoa do morto, para enganar os vivos que assim pensam. E eu quero citar um exemplo da Bíblia, que é o exemplo de Saul, em 1 Samuel 28. Mas antes de ler 1 Samuel 28, eu vou citar Deuteronômio, capítulo 18 para vocês, versículo 10 ao 12. Então, ou melhor, entre ele não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, né? Enrolou a língua aqui, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte os mortos, necromancia. Pois todo aquele que foi ou fez, rapaz, aqui a vista não é mais a mesma, irmão. É melhor ou eu abro a Bíblia ou eu leio aqui atrás. A vista não é mais a mesma. Aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Como é que Deus chama necromancia, magia, adivinhação, prognosticadores? Como é que Deus chama? Abominação. Isso é abominação. Crentes não se envolvem com essas coisas. Deus, ele orientou crentes, seus filhos, seu povo, a não imitarem as práticas daqueles que o fazem. Quem é que fazia tudo isso aí? Os cananeus. Então Deus, ele deu uma ordem: quando vocês chegarem lá, não se envolva com as práticas dos cananeus. Lá eles consultam mortos, lá eles fazem feitiçaria, magia, adivinhação, cartomancia. Não. Essas coisas para mim são abominação. Deus não concorda com essas práticas. Deixa eu dar um exemplo de Saul. 1 Samuel 28, se você quiser abrir sua Bíblia. Saul, ele consulta a médium em Endor. Algumas traduções trazem o termo pitonisa. Pitonisa por causa da deusa Piton, que é
a deusa da adivinhação, por isso que recebeu esse nome pitonisa. Mas o termo original é médium, é aquele que intercede ou aquele que se põe entre um espírito e uma pessoa. Inclusive tem uma tradução King James de 1611 que traz o termo espírito familiar. Não sei se você já leu essa versão da Bíblia, espírito familiar. Até pessoas que defendem a famigerada doutrina da maldição hereditária, eles usam esse termo, espírito familiar, para dizer que existe um espírito que opera dentro da família. E esse espírito vai acompanhando o pai, vai acompanhando o filho, vai acompanhando a mãe, vai acompanhando os netos. Ele tem um espírito familiar, só que não é nada disso. A expressão espírito familiar é a mesma expressão de médium. São pessoas que invocavam espíritos da família para conversarem. Então você tem um parente que morreu, você procurava uma médium, e essa médium invocava o espírito da pessoa que morreu, e você conversava com ela através da médium. A mediunidade é condenada pelas Escrituras, e foi isso que Saul fez. Quem era da família de Saul? Ninguém, mas era uma pessoa amada por ele, que era Samuel. A Bíblia fala que Samuel morreu. O texto é muito claro. Olha o versículo 3, 1 Samuel 28, 3. Já Samuel era morto. Então a Bíblia não deixa dúvidas sobre a morte dele. Todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Então estava morto, sepultado. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então veja, o próprio Saul, no começo do seu ministério, quando ele foi coroado rei, ele estava naquele fervor, naquele calor de fazer a palavra de Deus se cumprir. Ele mandou caçar todos os médios e adivinhadores da cidade, do país, para exterminar. Então muitos saíram de Israel porque não queriam ser mortos, mas isso foi no começo. No versículo 4, ajuntaram-se os filhos, ou os filisteus, e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Preste muita atenção, medo. Muito se estremeceu o seu coração, e consultou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, revelação pessoal, nem por Urim, revelação sacerdotal, e nem por profetas, revelação profética. Então, 3 níveis de revelação, e nenhuma das revelações Deus quis se manifestar. Revelação pessoal é Deus falando comigo por sonho. Revelação sacerdotal é Deus falando através dos sacerdotes por meio do Urim e do Tumim, e Deus falando através dos seus profetas. Saul estava com medo, buscou a Deus, mas Deus não lhe respondeu. Então, se eu não tenho resposta em Deus, eu vou procurar resposta onde? No diabo. Irmãos. Mas sem resposta eu não posso ficar. Vocês percebem a gravidade? Eu sou crente. Se Deus não me responde, eu como crente, o que eu tenho que fazer? Ficar no meu lugarzinho e esperar um dia Ele falar comigo. É assim que eu aprendi. Se Deus não fala hoje, amanhã Ele vai falar. Ou para bem ou para mal, mas Ele vai falar. Só que Ele não vai falar no seu tempo. Qual o problema de Saul? Quando você está com medo, você fica sempre desesperado por resposta. Anote isso aí. Quando eu estou com medo, eu me desespero por respostas. Sabe por que às vezes tem muita gente que sai de igreja séria e vai procurar essas igrejas que gosta de Urim, que gosta de Tumim, que o negócio dele é revelação? Ou revela pelo Urim, ou revela pelo Tumim, ou revela pelo sonho, ou revela pelo profeta, mas tem que revelar alguma coisa? Aí no CPF são mais novos agora, né?
Aí começa, revela aqui, revela ali. O que acontece com essas pessoas? Medo, desespero. Saul estava tão desesperado que ele perdeu a razão. Saul estava tão desesperado que ele perdeu os princípios. E agora, o desespero levou ele a querer consultar o diabo, meu irmão. Olha o que o texto está falando. Versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium. Fala para mim aonde que tem uma mulher médium, para que me encontre com ela e eu a consulte. Disseram-lhe os seus servos: tem uma mulher em Endor. A palavra Endor, anota aí, fonte de dor. O homem que está com medo e desesperado só bebe a água da dor. Era para você dar um glória pelo menos, né, irmão? Ih, Jesus amado, vou te dar outra chance, né? O homem que está com medo e desespero, ele sempre vai procurar as águas da dor. Endor, fonte da dor. Saul, ele foi na fonte da dor, beber das águas da dor, na expectativa do diabo lhe saciar sua sede. A única fonte que sacia a nossa sede chama Jesus. Chama Jesus. Só que quando eu estou desesperado, quando eu estou com medo, quando eu estou assustado, eu me esbarro em Endor. Eu vou atrás de qualquer fonte. Tem gente bebendo água da fonte da dor, do desespero. Tem gente bebendo água da fonte de revelações infundadas, de espíritos adivinhadores, se passando por Espírito Santo. E quanto mais ele bebe dessas águas, mais perturbado ele fica. Quanto mais ela bebe dessas águas, mais perturbada ela fica. Aí você vê pessoas desesperadas, sai de uma igreja, revela aqui, ele corre para outra porque quer revelar lá, ele quer profecia aqui, quer profecia ali. Pare de beber destas águas de Endor, vai para as águas de Cristo, porque ela é suficiente. Quando você beber dela, sua alma será saciada e nunca mais você será tomado pelo desespero. Saul foi atrás de uma mulher adivinhadora, médium em Endor. Versículo 8. Ele se disfarçou. E por que ele se disfarçou? Porque ele era o rei e todo mundo temia ele. Ele vestiu outras roupas, se foi com ele. 2 homens de noite chegaram à mulher e disse: peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Veja, e me faça subir aquele que te disser. Você já ouviu alguma vez na Bíblia falando do Espírito Santo, ele subindo? Subindo. Não. Eu sempre quando eu vejo o Espírito Santo e desceu o Espírito Santo, repousou o Espírito Santo, habitou o Espírito Santo. Deus que é de cima, desce. O inferno, que é de baixo, sobe. Faça subir. Ele tinha consciência que o que ele estava pedindo para subir não era de Deus. Mas ele estava tão atormentado e tão atordoado por resposta que ele não estava nem se ouvindo mais. Aí ele diz assim: peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes que o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque pois me arma uma cilada a minha vida para me maltratares ou matares. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, ainda põe o nome do Senhor no meio, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: eu vejo um ancião que sobe da terra.
Tem algumas traduções que falam Deus com D minúsculo. Eu vejo um Deus que sobe a terra, um ancião que sobe a terra. Perguntou ele: como é sua figura? Respondeu ela: ele vem subindo como um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Veja, a Bíblia não fala que era Samuel. É Saul que entendeu que era Samuel. Até porque este espírito nunca foi Samuel. Este espírito, com certeza, era um demônio. Transfigurado na aparência de Samuel. Porque o demônio, ele tem a capacidade de se transfigurar em animal. O demônio, ele tem capacidade de se transfigurar em seres vivos. O demônio, ele tem capacidade em se transfigurar até em anjo. Para enganar as pessoas. É óbvio que ele assumiu a forma de Samuel, porque o coração de Saul estava tão desesperado, que ele acreditaria em qualquer coisa. Então, quando a mulher descreveu um ancião envolto numa capa, ela nem viu o rosto, só tinha uma capa, aí o desespero foi tão grande, que ele imaginou, é Samuel. Esse falso Samuel, este espírito disfarçado, ele fala no versículo 15: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Aí Saul começa a conversar com este espírito, porque se o diabo consegue chamar a tua atenção, conversar com ele é fácil. Foi o que ele fez com Eva. Quando ele conseguiu chamar a atenção dela, o diálogo foi estabelecido. Tem muitas pessoas conversando com espíritos, porque ele consegue de alguma forma chamar a atenção. Ele derruba uma coisinha dentro de casa, ele finge ser a mãe que morreu, ele finge que é o pai que morreu, ele finge que é o irmão que faleceu, ele pega a tua sensibilidade, a tua dor, e começa a se alimentar da sua dor. Ele pega seu coração sensível, que ama a pessoa, e ele é tão maldito, que ele se aproveita da sua fraqueza, da minha, de qualquer outro, e ele começa a criar figuras, reações, falas, sonhos, e a gente começa a querer acreditar que aquilo é o nosso ente querido tentando de alguma forma conversar conosco. E aí a gente vai dando vazão, a gente vai abaixando a guarda, a gente vai deixando isso acontecer, e ele vai se aproveitando da nossa fragilidade para de alguma forma nos enganar. Mas não se engane, morreu, acabou. Ah, pastor, mas não tem mais, a Bíblia não abre mais, a Bíblia não abre precedentes, a Bíblia não tem nada disso. Ou você crê na Bíblia, ou você continue conversando com os espíritos. Mas não é Deus, isso eu posso te garantir. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Glória a Deus. Necromancia, ela é proibida pelas Escrituras, e nenhum cristão de verdade consulta mortos e nem se relaciona com essa prática, porque o cristão sabe que quando morre, segue-se o juízo. Acabou. Vamos lá. O que acontece quando morremos? O homem interior, Paulo ele fala de o homem interior e o do homem exterior. O homem interior ele é constituído por alma e espírito. O homem exterior é o corpo. Paulo chama de tabernáculo terrestre. O tabernáculo terrestre, que é o corpo, ele vai se desfazer. E quando esse corpo se desfizer, morrer, corpo, alma e espírito, homem interior, ele estará de posse daquele que deu, Deus. Olha o texto. Eclesiastes capítulo 12, 7. E o pó voltará à terra. Isso fala do corpo. Como era. E o espírito voltará a Deus, que o deu. Só que a expressão espírito não é apenas o espírito, e sim espírito e alma, porque fala do homem interior. Gênesis 35, 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Então está falando de Rebeca. Quando ela morre, Raquel quer dizer, quando ela morre, a alma sai. O corpo volta para o pó,
mas a alma, em Eclesiastes, fala o espírito. Então, alma e espírito voltam para onde? Para o controle, o domínio de Deus. Agora, Deus é que vai destinar, dar fim, dar destino, para onde essa alma, para onde esse espírito irão. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então preste atenção nessa palavra. A alma e o corpo. Espera aí, o corpo vai para o inferno ou o corpo fica no pó? As duas coisas. Primeiro ele vai para o pó, mas vai chegar um dia que Deus dará a sentença. E quando ele der a sentença final, essa alma mais o corpo ressuscitado, porque o corpo do ímpio também vai ressuscitar. Não é só o dos crentes, o ímpio também vai ressuscitar. A diferença é que o tempo é que não será o mesmo, mas eles também ressuscitarão. Corpo do ímpio, alma do ímpio, espírito do ímpio, Deus, que é o autor da vida, ele vai fazer perecer no inferno. Corpo do salvo, espírito do salvo, alma do salvo, ele, Deus, fará herdar o céu. Ele, Deus, é que vai dar direcionamento. Ele, Deus, é que vai dar o destino final. O poder não está em nós, o poder está em Deus. Então, quando acontece, assim que o corpo deita, assim que a pessoa morre, alma e espírito vão para um lugar. E nós vamos falar sobre este lugar agora. Vamos lá. Para onde vão os mortos? Os salvos, os que morreram em Cristo, para o paraíso, ou o que nós chamamos de antecâmara do céu. Paraíso é a sala de estar do céu. Paraíso é o escabelo dos pés do Senhor. Deus está no trono e o paraíso está debaixo desse trono, debaixo dos seus pés, como governo e domínio de Deus sobre todas as coisas. Lucas 22, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 16, 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando um salvo morre, ele vai escoltado pelos anjos do Senhor. Irmão? Isso é poderoso, viu, gente? Quando um salvo morre, ele vai escoltado pelos anjos do Senhor. Em Lucas 16, 22. Ok? Então, o salvo morreu. Nós lemos em 1 Tessalonicenses que os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, mas antes da ressurreição, estes salvos são levados pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é uma metáfora, um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar agradável. Lá eles ficarão até que se cumpra todas as coisas. Como diz em 1 Tessalonicenses, ao ressoar da trombeta, dada a palavra de ordem, Cristo descerá. E aí esses mortos, que estão no seio de Abraão, ressuscitarão primeiro. Os ímpios, eles vão para o inferno, no grego Hades, ou no hebraico Sheol. Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno, Sheol, que está embaixo. Veja, o caminho da vida é para cima, porém o caminho da morte é para baixo, inferno. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se esquecer de Deus é virar as costas para Ele. Todos que viram as costas para Deus, todos que não invocam a Deus, serão lançados. E quem vai lançar é o próprio Deus, no inferno.
Então a Bíblia é enfática ao dizer o lugar onde essas pessoas estão. Então não tem meio termo, gente. Vocês percebem que não tem um terceiro lugar onde as pessoas ficam. Ou vai para o paraíso, ou vai para o Sheol ou Hades. Não tem outro lugar, ok? Vamos falar um pouco sobre essa questão do inferno. A palavra inferno, ela tem algumas palavras que foram transliteradas ou traduzidas para o português como inferno. Deixa eu citar algumas delas, porque é pelo contexto que a gente entende qual palavra se aplica a inferno. A versão portuguesa está tudo inferno, 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 inferno. Só que a Bíblia no original ela tem algumas diferenças, ok? Então nós temos a palavra Sheol, que é hebraica, que significa sepultura, o lugar dos mortos. O Novo Testamento, a palavra inferno é traduzida por 3 palavras gregas. Então o Novo Testamento já mostra o inferno diferente, com 3 palavras gregas. A palavra Hades, a palavra Tártaro e a palavra Geena. Só que no português está tudo inferno. Então você precisa entender o contexto para saber do que se trata essa palavra inferno. A palavra Hades, ela é equivalente a Sheol, que é hebraica. Significa sepultura, o lugar dos mortos. Então, quando a pessoa que é ímpia morre, vai para o Hades, vai para o Sheol, o lugar da sepultura, o lugar dos mortos. Agora, existe uma outra palavra chamada Tártaro. Tártaro significa abismo, escuridão, lugar de juízo que Deus destinou aos anjos caídos. 2 Pedro 2,4. Se você quiser conferir, 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, veja, Deus precipitou anjos quando pecaram, precipitou eles no inferno, e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então Deus, ele reservou alguns anjos trancados no inferno. E que inferno é esse? O Tártaro, abismo, escuridão com cadeias. Não é o inferno onde estão os que morreram sem Cristo. Não é o mesmo inferno. A palavra inferno para os que morrem sem Cristo, Hades. Só que Deus, ele escolheu um lugar espiritual chamado inferno também, só que no grego Tártaro, para que estes anjos, em um tempo, eles saiam. E para quem já leu o Apocalipse, sabe exatamente o tempo. Na grande tribulação, esses anjos, ou podemos chamar de demônios, eles vão ser soltos. E quando eles forem soltos, eles vão causar mortes terríveis na população. Eles vão destruir a terra de maneiras inimagináveis. Quando você vê as pragas e os demônios causando diversa mortandade, são esses demônios aqui que estão presos e serão libertos no tempo da grande tribulação. Agora, existe uma outra palavra grega também para inferno, que é o Geena. Geena é o lugar ou lago de fogo e de enxofre, que é o destino final do diabo e seus seguidores. É isso que a gente conhece como o inferno final, o lugar onde vai todo mundo, inclusive Satanás, inclusive os ímpios, vai todo mundo para lá, ok? Mateus 18:9. Jesus, ele fala para Pedro, Jesus, ele ensina os discípulos: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 ser lançado no
inferno. A palavra inferno aqui não é a Hades, a palavra inferno aqui é Geena, que é o destino final. Agora vamos para Apocalipse 20:10. Agora você vai entender por que existe duas expressões similares aqui, ó. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, o falso profeta, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, para dentro do lago de fogo e enxofre, Geena, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta. Você sabia que o anticristo vai antes do diabo para o inferno? Vai antes do diabo para o inferno. O anticristo, o antiprofeta, que é o falso profeta, eles já estarão lá, porque já foram julgados, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, para sempre. Não tem aniquilacionismo aqui. Então, o diabo será lançado no inferno. Aí tem gente que fala que o diabo está no inferno. Está não. Está não. O diabo, ele está aí, ó. A Bíblia fala que ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar, tá bom? Então ele está por aí, procurando, por isso você tem que vigiar, viu, crente? Vigia para não cair em tentação. Então ele está aí ao nosso derredor. O anticristo vai se levantar, o falso profeta vai se levantar, vai ser aniquilado, os dois serão jogados no inferno. O diabo vai estar preso por 1000 anos, ele será solto, e quando ele for solto, ele vai fazer uma arruaça na terra, aí se cumprirá todas as coisas, e Deus vai colocar seu trono branco para estabelecer o juízo final. E quando ele estabelecer o juízo final, aí ele vai pegar Satanás e vai jogar no Geena, e vai pegar todo mundo que está no Hades e vai jogar no Geena. É o inferno dentro do inferno. É o Hades dentro do Geena. Tem uma expressão na Bíblia que o inferno será jogado no inferno. Mas como é isso? O inferno dentro do inferno? É o Hades dentro do Geena. Então quem está no Hades será arremessado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. O Hades é um lugar de fogo e de enxofre? Não. O Hades é um lugar de tormento, mas ainda não é o lugar de fogo e de enxofre. Será no juízo final. Vamos lá. Estado dos mortos. Agora, como os mortos estão? Tem algumas correntes teológicas aí, defendidas por algumas igrejas até, que falam da inconsciência, o sono da alma. Então a alma está dormindo, repousando, sem saber de absolutamente nada do que está acontecendo aqui. Será mesmo? Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar, paraíso, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Qual é o período aqui? O período aqui é da grande tribulação. Estava no 5º selo, ou seja, não se cumpriu tudo. Então, até que se cumpra tudo, as pessoas ou as almas estão ali no paraíso plenamente conscientes. As memórias, algumas coisas são preservadas. O que difere são os sentimentos, porque lá não tem dor, lá não tem morte, lá não tem choro.
Se não tem choro, a tristeza será suprimida, a dificuldade, os pensamentos que causam frustração, decepção, tristeza demasiada, será tudo suprimido. Por quê? Porque as almas repousarão. Repousar aqui não é tirar uma soneca, dormir para sempre. Repousar aqui é descansar, é esperar, aguentar pacientemente. Então o texto fala que os justos, eles estão conscientes, repousando, descansando. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, Pai, pois as suas obras os acompanham. Veja, a obra acompanha os justos, e eles vão descansar, até que se cumpra todas as coisas. Descansar não é dormir, é só se lembrar da parábola do rico e do Lázaro. Eles estavam conscientes, acordados, não dormem, apenas descansam. Os injustos igual os justos, a diferença é que um está descansando e o outro está atormentado. Quem afirma isso é o próprio Cristo, quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, no capítulo 16, no versículo 27, no versículo 28, no versículo 23, no versículo 24, o Lázaro estava descansando no seio de Abraão, enquanto que o rico estava perecendo no Hades, a ponto dele dizer: pai Abraão, molha o dedo aqui, ó, porque eu não estou aguentando. Então esse molhar o dedo é para aliviar o tormento. Ele estava consciente, falando normalmente, e ele estava atormentado. Veja que ele lembrou dos irmãos que estavam na terra, tá? Então, essas memórias, algumas delas serão preservadas. Há quem diga que após o juízo final, essas memórias simplesmente deixarão de existir. Mas eu não vou entrar aqui no mérito, né? Eu só sei que de alguma forma há memórias até onde Deus quer que essas memórias existam. Pode ser que Deus preserve para castigar, pode ser que Deus tire para não trazer nenhum agravante, tá? Isso aqui eu acho que é irrelevante, mas Deus de alguma forma, Ele vai emitir juízo nessas pessoas. A ressurreição, então vamos finalizar agora falando de como vai ser a ressurreição. Esses mortos, uns estão no paraíso, outros estão no Hades, até que se cumpra tudo. A Bíblia fala de duas ressurreições. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. Então Daniel capítulo 12, versículo 2 fala sobre esse assunto. João capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, os justos, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Perceberam que tanto os bons quanto os maus vão ressuscitar? Tanto os crentes quanto os não crentes vão ressuscitar? Tanto os salvos quanto os não salvos vão ressuscitar, vão ouvir a voz de Cristo. Uns ressuscitarão para a vida, e outros ressuscitarão para o juízo. Então, a diferença é o tempo, ok? É o tempo dessa ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que foi o texto que nós lemos, lá no comecinho, fala de um momento. Qual o momento? Quando Cristo der a voz de comando. Ele vai vir nas nuvens, e quando ele chegar nas nuvens, ele vai ordenar. E os que morreram em Cristo, o que é que diz o texto? Ressuscitarão primeiro.
A primeira ressurreição. Então, quem ressuscita primeiro? Os salvos ou os não salvos? Os salvos. Então, o texto é muito claro. 1 Coríntios 15, 21, fala sobre a ressurreição e a forma como eles vão ressuscitar. 1 Coríntios 15, versículos 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Veja, Paulo está falando que existe uma ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Estão entendendo aqui o raciocínio de Paulo? Primeiro é Cristo, que ressuscita. Ele é o primeiro, as primícias do que morre, as primícias dos que dormem. Então, Cristo é a primícia, e depois os que são dele vão ressuscitar primeiro, na sua vinda. E então virá o fim. Depois da ressurreição dos salvos, virá o fim. Só que esse fim, ele está falando de um período de tempo. É o que nós conhecemos como grande tribulação, milênio e juízo final. Então está falando de um período, de um fim. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado. Então quando é que será o fim? Quando Deus ele destruir todo o principado, que é o anticristo, o falso profeta, inclusive Satanás, que nós lemos agora em Apocalipse. Quando é que isso vai acontecer? No juízo final. Esse será o fim. Todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Veja, todos os inimigos debaixo dos pés. Ele está falando do anticristo, falso profeta, do diabo e todos. O inimigo, ou o último inimigo, a ser destruído, será a morte. Então a morte vai ser o último. Então, enquanto a morte existir, pessoas morrerão na grande tribulação normalmente. Então, aquela historinha que as pessoas vão procurar morrer e não morrem, sabe? Isso é ficção, tá, gente? Isso aí é filme. As pessoas vão morrer, porque a morte vai continuar operando normalmente na grande tribulação. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quem veio na aula da Trindade vai saber o que significa isso aqui, mas não vou falar não, tá bom? Glória a Deus. Vamos finalizar, versículo 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então veja, nem todo mundo vai morrer, alguns vão ficar vivos na vinda dele, mas que todo mundo vai ser transformado, vai. Então ele está enfatizando, os que morreram vão ser transformados, e os que estiver vivo quando ele voltar, vai ser transformado de igual forma. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, quem estiver vivo, será transformado, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Esse corpo jamais vai morrer. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, por isso que a gente morre, por causa do pecado. Mas a força do pecado é a lei. Graças a Deus
que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então Paulo está falando para quem aqui? Para os salvos, para os que vão ressuscitar primeiro. Primeira ressurreição, salvos. Segunda ressurreição, os que não morreram em Cristo, os ímpios, os que foram condenados, ok? Os que estão no Hades. Apocalipse 20, versículo 11, e a gente termina aqui. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra. Então veja, céu e terra já não existe mais, já foram totalmente desfeitos, e não se achou lugar para eles. Então o lugar exato do julgamento final é incerto. Eu só sei que Deus, Ele colocará o seu trono em algum lugar para julgar. Vi também os mortos, os grandes e pequenos. Esse grande e pequeno não está falando de tamanho, de estatura, criancinha. Porque às vezes você pode, meu Deus, pequenininho, as criancinhas. Não está falando de criança aqui. Ele está falando de gente grande, poder aquisitivo. Sabe, esses políticos, metida besta, ladrão, safado. Está aqui, sabe? Os pequenos são os pobrezinhos, metida besta, ladrão, safado também. Então os grandes e pequenos aqui, está falando de tamanho. Está falando de poder aquisitivo, de renome, de fama, o anônimo e o famoso, mas se vive o mesmo nível de imoralidade, vão estar no mesmo lugar, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, quem morreu naufrágios, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia. Então ele está falando do Hades aqui, o além, o lugar de mortos. Vão entregar os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Se é um por um, então esse julgamento aqui vai durar a eternidade, mas fique em paz, não tem pressa não, tá? A eternidade não tem fim não. E foram julgados um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no inferno. E agora? Você que já aprendeu grego vai saber, né? Então a morte e o Hades foram lançados no Geena. Perceberam? A morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então você vai morrer, você não, o sangue de Jesus tem poder. Os ímpios vão morrer uma vez, vai para o Hades, vai ressuscitar para morrer de novo. E essa segunda morte, eles estarão definitivamente julgados. Por isso que a Bíblia fala, morreu, segue-se o juízo. E no juízo morrerão para sempre. E quando fala morrer para sempre, não é ficar inconsciente ou aniquilar a alma, e sim condenados para sempre. Então a Bíblia, ela é muito clara. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem não tem o nome escrito lá, será condenado. Por isso que Jesus, quando estava falando com seus discípulos, e eles vieram todo alegrinho, porque expulsou demônio, aí Jesus falou para eles, meus filhos, vocês não sabem o que é alegria. A maior alegria que vocês têm que estar, é que o nome de vocês está escrito no meu livro. Essa é a maior alegria que a gente tem, saber que somos salvos em Cristo Jesus, ok? Que Deus abençoe. Acabou? Acabou. Deus abençoe vocês. Esse assunto é um assunto bem denso, né? Tem muita coisa para falar, mas resumidamente eu acredito que os irmãos pegou a visão bíblica sobre o assunto,
para onde os mortos irão, como eles estarão e para onde eles irão definitivamente. Em tudo isso, nunca se esqueça, existe um Deus, existe um Cristo que morreu por nós para nos fazer herdar as mansões celestiais.